Agora a gente muda de assunto. Sexo para muitos pais é um tema difícil de conversar com os filhos, ainda mais quando eles são crianças e costumam fazer perguntas sobre o tema, né? Tabu, vira tabu, né? E olha só, especialistas afirmam que a sexualidade deve ser tratada ainda na infância, sim. A nossa equipe conversou com uma expert no assunto que traz algumas dicas importantes sobre como os pais devem conversar sobre sexo com os filhos. Karen conta que o filho de 10 anos fez as primeiras perguntas sobre sexo depois que o assunto foi abordado na escola. Apesar do receio em ter a temida conversa, ela e o marido tiraram as dúvidas do menino com naturalidade. Eles têm a pergunta, mas eles vêm travadinho e a gente também acaba ficando travado na questão de responder essas perguntas para eles. Para muitos pais, falar sobre sexo com seus filhos é um desafio, mas é preciso, pois hoje a atividade sexual inicia cada vez mais cedo, segundo estudiosos do tema, em média aos 14 e 16 anos de idade. E para orientá-los sobre como abordar o tema com os filhos, uma palestra foi realizada nessa escola com uma especialista no assunto. Ana é psicóloga e educadora sexual e deu algumas dicas aos pais. De acordo com ela, a conversa deve começar ainda na infância. Criança, a gente sempre faz respostas curtas, sem mentir, mas não precisando aprofundar em questões que são mais da sexualidade do adulto. Para aqueles pais que os filhos não trazem nunca o assunto, seria interessante introduzir o assunto de uma maneira bem tranquila, a partir da mudança do corpo, levar um ginecologista as meninas que já têm a primeira menstruação para que conheçam o corpo, comprar livros específicos de orientação sexual, porque isso vai favorecendo a linguagem. Elizabeth tem uma filha de 11 anos, idade em que o corpo começa a sofrer transformações. Ela sabe que a qualquer momento falar sobre sexualidade com a menina vai ser inevitável. Por isso, buscou na palestra orientações para estar preparada quando o assunto chegar. Ela está mudando o corpo, ela está descobrindo coisas novas no corpo dela, as amiguinhas começam a conversar, tem umas amiguinhas que ainda não estão desenvolvidas, outras já estão além dela, então a gente vai buscar como abordar esse assunto de uma forma melhor, mais tranquila. Eliane lembra que na época de infância dela, sexualidade nunca foi tema de conversa com os pais, mas ela, que é mãe de 2 crianças, quer fazer diferente. Aprender para poder estar lidando com as situações que vão vir, né, e sanar as curiosidades e abordar da melhor maneira possível, que tudo aconteça de uma maneira sadia. Segundo a psicóloga, hoje em dia as crianças têm acesso a todo tipo de informação sobre sexo por meio da tecnologia. Por isso é preciso que os pais orientem os filhos corretamente, abordando o tema de forma natural. E nunca reprimam uma manifestação sexual da criança, pois isso pode se transformar em uma barreira entre pais e filhos. Que não digo, nossa, para com isso, porque você vai agregando coisas negativas e vai afastando o seu filho de uma possibilidade de comunicação. Porque se você diz não, você reprime, você briga, você bate, né? O que você está dizendo para o seu filho? Eu não posso falar de sexo com a minha família.